Pessoal, prato de hoje, risone ao pesto alla genovese com carré de cordeiro e um rôti do próprio cordeiro. Fica aí que já vai começar. Não é a primeira vez que a gente vai fazer pesto, a gente já fez pesto aqui. Eu vou fazer de novo porque pediram pra gente fazer essa massa. Eu acho que essa massa combina muito bem com pesto. E aí para colocar uma carne para acompanhar, um molinho, até nem vou mostrar como é que faz aqui, um molinho básico, vai estar lá na receita no nosso site e no YouTube, pode ficar tranquilo que esse molho vai estar lá. É que a gente já fez esse molho infinitas vezes, usando carne de cordeiro e carne de boi, então ele é bem tranquilo e fácil de fazer. Demora mais ou menos 1 hora para ficar pronto. Já estou até reduzindo ele, falo dele daqui a pouco. Porém, a gente vai usar uma massa um pouco inusitada, que muita gente não conhece e acaba confundindo, mas é massa, que é isso aqui, ó. Eu vou mostrar a marca porque eu nunca vi de outra marca, deve até ter, mas eu nunca vi. Achei aqui em BH, eu não sei se tem nos supermercados outra marca. É o risone. Riso em italiano é arroz. Então é uma massa que imita o formato de um arroz, tá? Ela tem um cozimento de 11 minutos, ou seja, um cozimento igualzinho ao de massa comum, espaguete ou tagliatelle, fettuccine, e fica muito boa com pesto. O pesto combina bem, na minha opinião, com massas curtas. Não é um molho interessante para fazer com massa longa. Eu acho que ele gruda demais e tal, eu acho que com massa curta é melhor. E tem uma táticazinha para usar pesto com massa que eu vou explicar daqui a pouquinho. Bom, além disso, eu estou fervendo um pouquinho de água aqui para cozinhar o risone. Eu estou aquecendo aqui o molho, vou explicar como é que eu fiz esse molho aqui, já adiantei ele. Eu tenho aqui um carrezinho de cordeiro lindo, tá? 8 costeletas juntas numa continuação do lombo do cordeiro, tá bom? O lombo do cordeiro, se você conseguir comprar um lombo de cordeiro sem os ossinhos, ele continua aqui, ele é vendido sem os ossos. Ele é muito caro. Como é caro também o carré. Então você pode fazer com filé, pode fazer com alcatra, pode fazer com a carne, frango, a carne que quiser, pode ficar completamente à vontade. Só que o aproveitamento no carré não é muito bom, você paga em torno de R$90 o quilo, mas o ossinho vai ser pesado e você não vai comer, naturalmente. Mas é bonitinho, então eu vou usar e mostrar como é que a gente faz carré. A primeira coisa sobre carré, nunca deixe e nem nunca faça você mesmo, nunca porcione o carré antes de selar, tá? Tem muito açougue que faz isso. Ah, você quer que eu já porcione para você? Fala, não. O que eles fazem? Eles pegam o carré e já cortam aqui assim, ó, separam. E aí você teria que grelhar cada costeletinha dessa separada. Vai ficar bom? Vai, mas não vai valer a pena, porque é tão fininha que ela não vai atingir aquele ponto rosado, bacana, legal de ser visto. E de comer, principalmente. Então eu selo a peça inteira para depois, sim, depois de aguardar um tempinho, fatiar. A gente vai seguir, ó, a água já está fervendo, perfeito, vou até tirar a tampa, para deixar o ambiente bem enfumaçado. Meu molho está num ponto bem bom, vou deixar ele reservado, posso até desligar o fogo e vamos voltar para a carne. Quando você tem certeza absoluta da temperatura da sua panela, você começa a temperar a carne. Eu liguei agora, portanto, ó, já vou até ligar, não vou mexer com isso agora, daqui a pouquinho eu tempero para ela não perder líquido. Vamos fazer então o pesto. Muita gente compra pesto pronto, os supermercados vendem pesto pronto lá, tem lá, pesto alla genovese. Gênova é a cidade que criou, de onde nasceu esse molho, facinho de fazer, feito com manjericão e difundido no mundo inteiro. Pestare, em italiano, significa pilar. Portanto, em tese, ou para fazer de uma maneira mais correta, o pesto deve ser feito no pilão e não no processador. Só que hoje em dia, para o mundo ficar um pouquinho mais prático, eu vou fazer o meu no processador. Volto a dizer aquela máxima que eu sempre digo aqui na escola. É muito importante você saber como é o clássico, estudar muito o clássico, se você tiver a intenção de variar. Tá? Saiba como ele é feito, saiba por que ele é feito, para depois fazer do seu jeito. Não tem problema você mudar a receita, mas saiba como é que ela nasceu. Isso é importante para tudo, eu acho. Na cozinha, demais. Bom, eu vou fazer usando o processador, mas eu sei que ele vai durar verdinho menos tempo do que o que foi pilado.
o contato do inox aqui com as folhas vai acabar oxidando um pouquinho as folhas, o sabor vai ficar bom, mas daqui a 2 dias na geladeira ele vai começar a ficar um pouquinho mais escuro do que ficaria se tivesse sido feito com pilão, tá bom? Aqui tem um maço de manjericão, folhinha só de manjericão, não coloca talo para evitar que ele fique meio amarronzado, eu quero ele bem verdinho. Bom, os ingredientes do pesto são bem fáceis, deixa eu só dar uma lavadinha na minha mão. Muito fáceis e muito clássicos. Não varia muito, mas aqui no Brasil a gente fez algumas variações e eu não vejo problema nenhum nisso. Sempre tem aquele cara chato pra caramba que chega pra você e fala assim: pesto é com pinole, pesto é com pecorino. Pesto é com pecorino, pesto é com pinole, mas vamos tentar usar um pouquinho o que a gente tem aqui e tentar parar de dificultar as coisas e dar um resultado excelente. E quando vem alguém no meu ouvido dizer o seguinte: eu tô vendo que você está usando castanha de caju, eu vi que você não usou pecorino. É sempre bom, faz o seguinte, faz teste cego. Mostra para ele, faz um com pecorino, um com pinole, um com castanha de caju, um com parmesão, dá para ele provar, quero ver, vamos ver o paladar se tá ali. Essa chatice às vezes me incomoda um pouco. É claro que você precisa saber como é que faz o certo, como é que faz o clássico, não é nem certo, o clássico. Mas não deixe de fazer se você tem outros ingredientes que podem muito bem substituir aquele clássico. Para que comprar um pinole ruim, que vem da Itália, que é uma nozinha pequenininha, parece um arrozinho inchado, bem italiana, deliciosa lá. Aqui eu costumo ver meio velha, murcha, portanto não é a melhor noz que nós temos, ela não é nativa do Brasil. Se você tem castanha de caju, se você tem castanha do Pará, para que ficar usando uma coisa surrealmente cara e nem tão boa porque não é daqui, se você pode usar uma que tem aqui muito mais barata e nativa? Portanto, eu não vejo nenhum problema em fazer com castanha de caju e é ela que eu vou usar, tá? 2 colheres de sopa rasas, mais ou menos 1,5 cheia. 25, 30 gramas de castanha, tá perfeito. 1 dente de alho, e aqui eu tô seguindo a receita tradicional. Existe uma frase do Jamie Oliver que eu gosto muito, e eu sempre repito e dizendo que foi ele que disse, porque foi com ele mesmo que eu aprendi isso. Alho é o seguinte: um pesto, se for feito na Itália, tem 1 dente de alho. Se esse pesto for feito na Inglaterra, ele tem 2 dentes de alho. Agora, se esse pesto for feito na França, ele tem 10 dentes de alho. O que ele quis dizer com isso? Depende do quanto você gosta de alho. O francês adora alho, já o italiano menos um pouco. O inglês intermediário entre um e outro, então coloque o quanto você quiser. Só lembre que o alho entra cru, ele é picante, forte demais, não exagere, senão você vai não sentir gosto de mais nada a não ser alho, tá bom? Eu deixei minha faca aqui dentro, esqueci de pegar, já estava lavadinha, vou dar mais uma passada de água, secá-la e pegar o alho, dar uma batidinha, tira a ponta, ele sai a casca na sua mão, tá? Tira pedaços, ele vai ser processado, não se preocupa com o tamanho, tá? Bom, prontinho, a frigideira tá ficando boa, vou deixar ela aqui do lado por enquanto, já usei a castanha. Queijo, na original é meio de pecorino, meio de parmesão. Eu não vou usar pecorino, porque o pecorino tem uma base cabra ou ovelha, dependendo do caso, que pode ser desagradável para algumas pessoas no Brasil que não estão acostumadas com leite de ovinos em geral. Então eu vou usar o parmesão, que é um queijo mais difundido, que as pessoas gostam mais aqui, tá? Mais neutro. Mais ou menos a mesma quantidade que a gente usou de castanha em peso, tá bom? 2 colheres de sopa. Beleza? Tem gente que gosta de colocar o parmesão depois, eu gosto de colocar ele agora. Azeite, não é para economizar no azeite aqui. Vai colocando ponto, vai ser mais ou menos 100 ml, de 80 a 100 ml, mas coloca, dá o ponto, coloca, dá o ponto. Sal, não carrega demais no sal, porque o queijo já é salgado. Pimenta do reino preta, moída na hora. E processa. Abre, dá uma... Nossa, o cheiro que sobe já é uma coisa surreal. Olha a cor. Isso é incrível. E eu falo isso aqui sempre no Adore. É muito fácil e barato, não tem nada de muito caro aqui. Eu acho inadmissível comprar pesto pronto, realmente são muito ruins, você consegue fazer um muito bom em casa. Isso para não dizer que tem pessoas que têm manjericão plantado em casa.
Mais um pouquinho. Ó, tá sensacional. Já experimentei aqui, melhor impossível. Dá uma olhadinha como é que fica. Esse ponto é o ponto de pesto para massa. Ele é mais pastoso e feito para misturar em uma massa, tá? Deixa eu pegar uma outra colher aqui. A minha eu já coloquei na boca. Ó, é uma pasta, tá? Um patê quase. Não é um líquido. Portanto, se você quiser fazer um pesto para virar mais ou menos um molho de salada, é só colocar um pouquinho mais de azeite. Aí o azeite vai dar um ponto mais líquido e aí você vai conseguir regar uma salada ou, enfim, usar para fins onde você precisa dele menos espesso do que está aí. Vou deixar esse queijo aqui, já posso tirar. Ó, vou colocar a minha massa. Não tem que colocar, todo mundo já sabe, uma coisa que antigamente ninguém sabia, aí muita gente começou a desmistificar na televisão, em livros, em revistas. Não é necessário colocar óleo nem azeite em água de cozimento de massa. Portanto, acho que não preciso repetir isso demais. Não é mesmo, não precisa colocar, tá? Isso vai impermeabilizar a massa, deixar o molho escorregando. Vou colocar o risone, ó. Parece um arroz, ó. Só que é feito de farinha e água. Igual massa, igual macarrão. Um arrozinho. Por isso que chama risone. Mais um pouquinho. Beleza? Não vou exagerar. Cai. Aê. 11 minutos. Ó. Vou pôr 10. Deixar ele um pouquinho ao dente. Colocar esses aqui. Caíram. Para evitar que não grude. Para evitar que grude, na verdade, né? Para evitar que grude, mexa. Não põe o azeite, mas mexa. Deixar parado aqui, realmente vai grudar. Qualquer massa. Então dá uma mexidinha. Não precisa ficar o tempo inteiro mexendo. É risone, mas não é risoto, tá? Então vai mexendo. 11 minutinhos, tá pronto. Minha carninha, vamos chegar ela aqui. Carrezinho, lindeza. Pimenta do reino, preta, moída na hora, dos dois lados. E sabendo que a minha frigideira tá quente, sal também dos dois lados. Não exagera. Eu sei que aí na televisão parece que eu estou exagerando, mas pode ter certeza que eu controlo bem isso aqui. Já tem um tempinho que a gente faz isso aqui. Vai ganhar eleição de votação aqui no Adore, nas nossas turmas à noite. Elas sempre recebem opções para votar. Então o nosso menu é feito pelos alunos, não por nós. Eles votam e o melhor para eles. Menu mais votado vai ser feito no dia. Entrada, prato principal e sobremesa. E quando tem carré, quase sempre é ele que ganha, é imbatível. Bom, temperei com sal e pimenta. A frigideira está começando a voltar no ponto que eu quero. Vamos para o intervalo, daqui a pouco eu volto para mostrar como é que sela essa belezinha aqui. Fica aí. Carrezinho pronto, eu vou. A frigideira está aquecida. Tá saindo essa fumacinha aqui, é porque grudou alguma coisa aqui na frigideira por baixo, então não se preocupe que não tá pegando fogo aqui não, tá? Ó, o risone tá faltando mais 5 minutos para ficar pronto. Eu vou colocar azeite. A temperatura é bem alta, então é melhor que você comece com azeite. Vai sair fumaça. O câmera vai gostar disso pra caramba, que vai mudar para mostrar tudo e tal. Mas não tem outro jeito. Nem câmera vai gostar, nem a sua mulher vai gostar. Se você for mulher, você também não vai gostar da bagunça que vai ficar. Mas pra carne é inevitável. Tem que selar para preservar o suco dela, tá? Não tem jeito. Ninguém quer ver aqui aquela aguaceira saindo da carne. A gente dá uma selada no azeite e depois, para agregar sabor, eu gosto de fazer isso, já que a manteiga queimaria nessa temperatura. Assim que a gente coloca a carne, a temperatura da panela cai um pouquinho. Aí eu pego um dente de alho, corto ele no sentido do comprimento ao meio, jogo aqui dentro para passar sabor, coloco uns raminhos de tomilho, e coloco manteiga. Agora sim, a manteiga ajuda bem a passar sabor para a carne, vai soltar fumaça. Ótimo. Ó,
e vai passando sabor para cá. É isso que a gente quer. Sela ela mais ou menos 3 minutos. E aí, assadeira e forno. Deixa só mais um pouquinho. Enquanto isso, vou dar uma olhadinha na massa. Tá faltando agora 3 minutos e meio. Ó. Coloquei um pouquinho de sal nessa água de cozimento do risone, tá? Não coloquei óleo, mas coloquei sal. Ó, tá bem seladinho. Tira daqui. E forno. Deixa eu tirar essa frigideira, tá muito quente. Forno por 4 minutos se quiser mal passado, 6 minutos ao ponto e 8 a 10 minutos bem passado, tá bom? Forno alto, 220 graus. Se você quiser saber, fumaça pra caramba aqui dentro. Se quiser saber, ponto, encostando na carne, tem essa dica que eu já dei algumas vezes, mas sempre gente nova assistindo. Faz assim com a mão e ó, aperta. Ponto dessa bochechinha da mão aqui, com esse dedo aqui, agora é mal passado. Troca o dedo ao ponto. Troca o dedo, bem passado, e o último dedo, amigão, já era a carne, foi pro saco. Tá muito dura, tá bom? É fácil, legal, e dá pra mostrar pra um tanto de gente em casa quando você for fazer carne, tá? Ó, essa frigideira aqui também tá no pontinho, tá aquecida já. Vou até desligar tudo. Antes de falar do pesto, tirar minha carninha. Eu coloquei no forno por 6 minutos, vou querer ela rosadinha. E sempre tem que deixar a carne descansar antes de partir. Tá bom? Eu sempre dou esse exemplo aqui, que é o seguinte. Entendam a carne, um filé, alcatra, não importa que carne é. Isso não é para carne nobre, para carne... Se você quiser uma carne no ponto correto, naquele ponto rosado, eu costumo dizer também outra coisa. Ah, eu odeio carne mal passada porque sangra. Carne não tem que sangrar. Então, se você não gosta de sangue, você pode muito bem comer uma carne mal passada sem ver sangue. O sangue é um erro de quem, afobado, partiu a carne na hora errada. Entendam a carne mais ou menos como... Eu sempre dou esse exemplo aqui, parece meio infantil. Nas minhas turmas, todo mundo começa a rir. Mas eu aposto que vocês nunca mais vão esquecer. Imagina o tanto de bichinho dentro da carne vivinho lá, um conversando com o outro. Aqueles minions lá do meu malvado favorito. Eles não estão afim de morrer, essa é a ideia. E estão lá dentro brincando. De repente chega um cara, eu ou você, tempera a carne, eles já ficam, opa, vai vir problema. E coloca sob temperatura muito alta, de todos os lados. Cada lado que você coloca, eles fogem pro de cima, contra aquele fogo. Como quem não quer morrer. Vamos, grelhou embaixo, sobe para cima. Quem quiser ver isso acontecendo, pega um bife, aquece bem uma frigideira, coloca um pouquinho de azeite e põe a carne. Não mexe mais nela, põe a carne ali. Assim que você começar a ver, vai dar mais ou menos uns 2 minutos, você vai começar a ver brotar gotas de sangue. Blup, blup, blup. O líquido, o suco da carne, o sangue, começa a subir, fugindo da temperatura de baixo. Quando você vira, a mesma coisa, aquele lado já selado, ainda que já selado, você começa a ver que começa a brotar umas gotinhas, também fugindo. O líquido está sambando ali dentro, fugindo da temperatura. Quando você tira do fogo, onde é que está todo o líquido? No centro, aonde, por uma questão de distância, a temperatura está mais longe. Exatamente no centro. Aqui, por exemplo, seria aqui no meio. É aqui que ele está, tá? Se você cortar imediatamente, isso vira uma mangueira, sai tudo, aquela sangueira toda. Aguarda que ele tende a voltar para o lugar quando percebe que o tempo não está ruim mais. Dá para a gente espalhar de novo. Eu sei que é muito infantil a explicação, mas é mais ou menos assim que funciona. É por isso que a gente precisa esperar. Se você está dizendo, não, mas eu não posso fazer isso não, porque a carne vai esfriar. Ela vai ser servida morna, tampa com papel alumínio e rega com um molhinho mais quente, isso vai salvar o seu prato, tá bom? Pesto tá aqui, eu vou misturar esse pesto, a massa tá cozida, e eu vou usar uma tática interessante, ó. Vou pegar uma peneira e antes de escorrer isso aqui e jogar fora, eu vou reservar um pouquinho da água, tá? Só um pouquinho, vou explicar por quê. Agora eu posso coar tudo. Pronto, vou deixar cair aqui. Essa água é para o seguinte, em geral, os pestos que a gente come em alguns restaurantes,
as massas são muito secas quando a gente mistura pesto e massa, tá? Pode ser massa longa ou curta. Eu prefiro com curta, mas tudo bem, não importa. Não tem molho. É uma massa com um molho verde, molho que eu digo entre aspas, grudado nela. Não tem aquele creme em volta. E isso me incomoda. Pesto não tem que ser assim. E uma vez eu vi uma tática que eu achei muito legal. Como eu digo, eu sempre tenho que ver as coisas em algum lugar. Tem gente que fala assim, ah, mas eu vi alguém fazendo isso. Claro, a gente sempre vai aprendendo as coisas. E eu aprendi isso e sempre usei. Quando você vai usar o pesto, que acabou virando uma pasta, se eu juntar isso daqui numa massa cozida mais escorrida, sequinha, vai grudar tudo na massa. Eu não estou dizendo que vai ficar ruim, mas a textura dela seca me incomoda. Então eu coloco o pesto, o risone, na verdade, primeiro, numa frigideira. Coloco o pesto. E aí joga a água do cozimento. Ela ajuda a criar um creme que é muito mais agradável. Olha só, o queijo começa a derreter e cria um creme. Vou até colocar mais um pouquinho. Cria um creme em volta da massa muito mais interessante do que aquela massa seca com um negócio verde grudado nela. Que não acho muito legal, não. Ó, nossa, tá um cheiro, deixa eu ver. Tem que fazer esse papel de experimentar, ver se não está estragado. Isso está praticamente um risoto. Um pouquinho só de sal. Ó, perfeito, pronto para servir. Agora sim, nenenzinhos, vem cá no papai. Agora a gente pode cortar. Ó. Opa, peguei um ossinho aqui. Vem cá. Aê. Deixa eu tirar, deixar isso aqui. Prontinho. Deixar essas belezinhas aqui. Eu vou aquecer o molhinho que eu tinha feito antes. Esse molhinho é um roti do cordeiro, feito com osso de cordeiro, mirepoix, que é cebola, salsão e cenoura, tomilho, alecrim, alho, vinho tinto e água. Deixei cozinhar por mais ou menos 2 horas. A receita vai estar junto com a receita desse prato inteiro, tanto no nosso site quanto no YouTube, lá no nosso canal. Quando aparecer essa receita, é só esperar até o final que você consegue ela lá. Pratinho no centro, essa maravilha de risone al pesto de Gênova. Vamos ser generoso. Agora, ó, um carrezinho, 2 carrezinhos, opa, 3 carrezinhos. Esse aqui, ó, devia ter até esperado mais um pouquinho, soltou, mas como eu queria mal passado, 4 carrezinhos. E agora o molhinho para dar um toquezinho, chega pro lado aqui, neném. Ó, 1, 2, 3 e 4. Até eu vou tirar uma foto desse prato que eu não tenho. Ó, que maravilha, parece um chocolate. Tá lindo, hein? Dá um take aí pra nós. Agora é minha vez de ter o sacrifício, essa maravilha no final. Olha que coisa mais linda. Não vejo defeito nesse prato, a não ser um pouquinho de altura. Você pode dar com uma decoração aqui. Mas eu tô tão com vontade de experimentar que eu vou parar. Eu não vejo, sinceramente, a menor necessidade de se comprar um pesto caro e ruim, pronto, acho que eu até babei aqui, no supermercado. Você pode fazer isso com queijo, que a maioria das pessoas hoje tem em casa, castanha de caju, alho, manjericão e azeite, sal e pimenta. E fica sensacional. E guarda na geladeira. Se você tem alguém em casa, ou você mesmo, que tem algum problema com cordeiro, achando que tem ranço, eu sinto um ranço, a carne tem o gosto, o cheiro do animal.
Toma essa carne. Eu sei que ela não é barata, mas uma vez só. Vale a pena comer para perceber que é deliciosa, delicada. Mas nunca deixe ela bem passada, vai estragar a carne, tá? Eu vou comer esse prato inteiro. A Van mandou um beijo, eu não conseguiu ficar, a Bia começou a chorar no meio da outra gravação, mas na próxima ela tá aqui junto, ela e a Bia, se puder apresentar para todo mundo. Um beijo, tchau, até o próximo programa, gente. Valeu, façam em casa.